Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal, né? Feliz Páscoa a todos vocês, né? Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Estamos aqui neste domingo, né? Continuando com esta série de vídeos, né? Para meditarmos, para refletirmos sobre o Evangelho dominical, né? Da Quaresma, apesar de já estarmos, né? Neste período, neste finalzinho já do Tríduo Pascal, né? Hoje é Páscoa, então a partir de agora estamos no período pascal, mas fechamos com chave de ouro essa série, né, da Quaresma, tendo a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo para meditarmos e refletirmos. O evangelho que a igreja nos convida a partilharmos, a refletirmos, é o evangelho de João, né, capítulo 20, do versículo 1 ao 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada, quando ainda estava escuro, e vê que a pedra foi retirada do sepulcro. Corre então e vai a Simão Pedro e ao outro discípulo que Jesus amava, e lhes diz: Retiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Pedro saiu então com outro discípulo e se dirigiram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu as faixas de linho por terra, mas não entrou. Então chega também Simão Pedro, que o seguia, e entra no sepulcro. Vê as faixas de linho por terra e o sudário que cobria a cabeça de Jesus. O sudário não estava com os panos de linho no chão, mas enrolado em lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido que, conforme a Escritura, ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste primeiro momento, né, eu queria até tirar algumas dúvidas que podem surgir de vocês, né? Por exemplo, logo no finalzinho do Evangelho, João entra, né? O discípulo amado entra, né, no sepulcro e viu que em lugar à parte estava o sudário que cobria a cabeça de Jesus, né? E o evangelista diz aqui, o próprio João diz aqui, e viu e creu. Este viu e creu não é na ressurreição de Jesus, mas sim do dito que Maria Madalena tinha dito para eles, né? Então, em primeiro lugar, e Santo Agostinho vai confirmar esse entendimento. João, quando entra após Pedro no sepulcro e vê como as coisas estão dispostas, segundo o que ele tinha ouvido de Maria Madalena, ele acreditou, ele viu e acreditou no que Maria Madalena estava dizendo, né? E não na ressurreição de Jesus. Tanto é que logo depois o próprio São João vai relatar, pois ainda não tinham compreendido que, conforme a Escritura, ele devia ressuscitar dos mortos. E Santo Agostinho também vai dizer isto, porque apesar deles já terem ouvido o nosso Senhor dizer muitas vezes de que deveria ser rejeitado pelos mestres e fariseus, né, ser morto, ser cruelmente morto, torturado e ressuscitar no terceiro dia, esse ressuscitar ao terceiro dia para eles, para os apóstolos, ainda soava como uma parábola, né? Soava como algo oculto, algo assim que eles não poderiam compreender na sua exatidão, né? De maneira integral, né? E só vai ser relembrado por eles, né, no evangelho que ouvimos justamente hoje, né, ou, aliás, no evangelho que ouvimos ontem, né, no sábado santo, né, sobre o mesmo evangelho, né, segundo Lucas, sobre a ressurreição, em que é dito que o anjo diz aos apóstolos, a Maria Madalena, aliás, que eles ouviam desde o tempo da Galileia de que Jesus ia ressuscitar no terceiro dia e eles começam a lembrar disso, né? Então essa primeira dúvida aqui, que me pareceu ser mais agritante, assim,
e que Santo Agostinho vai dizer para nós, né? São João não é que São João entrou, viu as coisas ali e já acreditou que Cristo tinha ressuscitado. Não, ele acreditou nas palavras de Maria Madalena. Né? Maria Madalena foi a primeira testemunha de que, quando chegou lá, viu que Cristo não estava mais no sepulcro. Mas o que, afinal, a igreja ensina com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo? Em primeiro lugar, é uma grande alegria, né? Uma grande alegria de que não é a morte a última a dar a sua palavra, né? Não é ela que define o final da história, não é ela que vai decretar, né, o final, né? Mas justamente é a vida, o Deus da vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus que veio morrer, sacrificar a sua própria vida para nos dar a vida eterna, né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ao ressuscitar, ele também dá como a chave da vida eterna para cada um de nós, através do batismo, através do seguimento do seu evangelho, de um cumprimento de vida, né, de um cumprimento de não só de regras e mandamentos, mas um cumprimento do amor, da caridade, da livre entrega, da livre doação, né? A ressurreição de Cristo, podemos colocar dessa forma, ela é a porta de entrada, né, para a vida eterna para os homens, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele não apenas ele se entrega na cruz por nós, como celebramos na sexta-feira passada, sexta-feira santa da paixão, onde meditamos, né, apesar do silêncio, apesar do sentimento de luto em que a igreja está, mas não olhamos para a sexta-feira santa em si, mas como um sinal também de esperança, né? Como foi também meditado pela igreja no sábado, onde a igreja se une à Virgem Santíssima no sábado, ou seja, aquela que a única que acreditava no sábado santo, de que a história não havia terminado, de que Cristo, né, deveria ressuscitar e sair daquela condição de morte, né, que a morte não venceria, pelo contrário, Cristo, que é o amor eterno do Pai, o amor também aos homens, sinal do amor eterno aos homens, o amor, como diz São Paulo, o amor é mais forte do que a morte, ou seja, o amor, ele se doa tanto por inteiro, ele é o tanto o autor da vida, e poderosíssimo que ele acaba vencendo a morte, né, o antídoto, né, da morte é o amor e a vida, a caridade de nosso Senhor Jesus Cristo. E, ademais, meus irmãos, acreditar na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, né, é o que nos faz sermos cristãos, né? O próprio também São Paulo vai dizer, né, se não acreditamos na ressurreição de Cristo, então é vã a nossa fé. Né? O que nós estamos fazendo como cristãos se não acreditarmos na ressurreição de Cristo? Foi pela ressurreição de Cristo que não só os apóstolos, mas todos os mártires no começo do início do cristianismo deram a sua vida, né? Não é possível, né, pessoas, homens e mulheres, crianças e idosos, né, deixarem suas carnes serem entregues às feras, serem entregues ao fogo e às piores e cruéis torturas que o homem poderia inventar, né, por uma coisa que eles não acreditassem, que eles não tivessem visto, né, no caso dos apóstolos ou dos mártires, não tivesse aquela experiência viva do Cristo ressuscitado, né? Então, acreditar na ressurreição de Cristo é realmente ter essa noção de que Cristo realmente vive, né? Ele está vivo, e não está vivo distante de nós, pelo contrário, ele está vivo dentro de nós, né? Cristo vive em mim e vive em cada batizado, cada batizada, né, que realmente vive, né, os mandamentos de Deus, vive os preceitos de Cristo e vive aquilo que o Evangelho diz, né? Nosso Senhor Jesus Cristo diz: aquele que come da minha carne e bebe meu sangue, vive em mim e eu vivo nele, né? E eu e o Pai viremos e faremos nele nossa morada, né? Nós que comungamos o corpo e o sangue do Senhor, né, que festejamos na Quinta-feira Santa a instituição da Eucaristia, nós temos que ter essa ciência de que
ao comermos, né, do corpo do Senhor e bebemos do cálice do sangue do Senhor, participamos da vida de Cristo. Somos um só com Ele, somos unidos intrinsecamente a Ele, né? E acreditar na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é saber e termos a esperança, termos a fé e a esperança de que no século futuro estaremos unidos a Ele na caridade eterna do céu, né? Por isso é tão importante a fé na ressurreição de Cristo, né? E é por isso que através da fé na ressurreição de Cristo nós veneramos a Santa Cruz, né? Nós olhamos para a cruz e não ficamos mais com um olhar penoso, lamentoso, né? Choroso, né? Mas nós olhamos para a cruz e dizemos: ali está a nossa salvação. Ali está o amor e a caridade de um Deus que se desfez por inteiro por amor de mim, né? Um amor pessoal a cada um. Não foi um amor. Sim, esse Deus amou a todos, né? Amou a todos os homens de todas as épocas e lugares. Mas é um amor pessoal. Lembremos que quando Cristo sofreu a sua paixão, sofreu a sua morte na cruz, ele se lembrava de você, se lembrava de mim de maneira única. Quando ele sofria no Horto das Oliveiras a sua agonia e suava sangue, ele via os nossos pecados. Mas também quando o anjo veio consolá-lo, ele via também a nossa conversão, a nossa luta, as nossas vitórias sobre a tentação, sobre o pecado, né? Então, louvemos a Deus no dia de hoje, neste domingo de Páscoa, né? Mais uma vez, este Deus, né? Que ressuscita, que levanta o seu Filho Jesus Cristo do túmulo, né? E nos dá essa alegria de festejarmos a esperança, né? De uma vida eterna ao seu lado, né? Que nós possamos neste domingo festejarmos verdadeiramente com os nossos, né? Com a nossa comunidade, né? Mais uma Páscoa, né? Essa passagem, né? De Cristo da morte para a vida, e que a morte ela não é a última palavra, né? A morte ela é derrotada pelo autor da vida. Pela morte de Cristo a morte é derrotada, né? Então, feliz Páscoa, meus irmãos. Tenham um bom domingo com a sua família, com as suas famílias, né? Que neste dia possamos refletir ainda mais sobre a nossa necessidade, né? De acreditarmos em Cristo, acreditarmos na sua ressurreição e levar a mensagem do seu Evangelho a toda criatura, né? Assim como Ele mesmo nos exorta. Feliz Páscoa, meus irmãos. Fiquem com Deus e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.